Dia 23 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Mergulhe no profundo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Lucas capítulo 5, versículo 4. Com as novas tecnologias, diariamente as indústrias caminham para um processo de automação dos serviços, substituindo homens por máquinas, em virtude de estas estarem projetadas para ciclos repetitivos. Assim como as máquinas, nós, seres humanos, em nossa psique, também somos inclinados a adotar padrões repetitivos, por meio dos quais a rotina nos leva a ações repetidas e a uma acomodação em nossa zona de conforto. O grande problema é quando nos acostumamos com a glória de Deus e nos contentamos com aquilo que achamos que é o suficiente. Esse é o início da queda, quando você perde a sede e o desejo de viver além do que está bom. Acredito em algumas verdades contidas neste texto que se aplicam ao nosso cotidiano. A primeira delas é quanto ao controle. Lançar as redes em águas profundas é mergulhar no desconhecido, onde não há possibilidade de controlar o que vamos encontrar. A segunda é em relação à provisão, pois no profundo, no desconhecido, é também onde entregamos o controle ao Senhor, permitindo assim que Ele nos proveja com o necessário. A terceira diz respeito à abundância, pois o que Jesus estava dizendo a Pedro era: Pedro, do profundo virá a abundância e multiplicação. Se está com dúvidas quanto a confiar no Senhor, quero lembrar-lhe neste dia de que com Jesus nunca teremos escassez, mas sempre seremos supridos. A frase de hoje: a adversidade que você está enfrentando acabará se tornando a fonte da sua estabilidade. Lendo mais uma vez: a adversidade que você está enfrentando acabará se tornando a fonte da sua estabilidade. Então, lendo aqui mais uma vez ainda: a adversidade que você está enfrentando, a guerra, a luta, a batalha, a dificuldade que você está passando, acabará se tornando a fonte da sua estabilidade. Você pode estar pensando como que a luta, a guerra, a situação difícil que eu estou passando vai se tornar a fonte de estabilidade. Ora, quando você passa por uma situação de adversidade, de luta, de batalha, de tristeza, de aflição, de angústia, de sofrimento, você vai aos pés do Senhor. Você reconhece a sua limitação. Você percebe que não pode tudo. Você percebe que depende de Deus. Você percebe que você foi até onde você podia. Você percebe que a força vai até aqui, mas dali para frente não vai mais. E é nessa hora que você pede e se inclina para o socorro do Senhor. O texto que nós lemos aqui de Lucas, no capítulo 5, fala que o Pedro e os seus companheiros haviam tentado pescar, estavam fazendo a sua rotina diária de trabalho e não tinham conseguido nada. E Jesus pediu para que usasse o tempo deles para falar para a multidão. E depois que Jesus terminou de falar, Jesus virou-se para Pedro e disse: vá para onde as águas são mais fundas,
e disse para todos eles: lancem a rede para a pesca. E veja que esse momento em que Jesus disse para eles lançarem a rede era durante o dia. Então, aquele momento era o momento mais imprevisto para que a pesca fosse abundante. Mas Jesus, ele impressionou Pedro e os seus companheiros. A Bíblia conta que eles tiveram uma pesca extraordinária, uma pesca maravilhosa quando eles obedeceram aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. Estava completamente fora da rota deles, da rotina deles. Mas é isso que Deus, ele faz. Aquilo que você não vê, aquilo que você não espera, aquilo que você não imagina, que é dali que vem a resposta, é de onde virá a resposta para a sua vida. Mas, no meio da luta, do sofrimento, da tristeza, da guerra e da batalha, é o tempo em que você busca mais a Deus, em que você percebe o quanto depende dele. E ele não decepciona, ele sempre traz a resposta, a multiplicação que o seu povo precisa. Hoje é o dia 174 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 75 e a palavra-chave de hoje é profundidade. Deus, nesse dia, quer que você vá para as águas mais profundas do relacionamento com Ele. Ele quer que você tenha mais profundidade com Ele. Ele quer que você faça propósitos de oração. Quem sabe você pode estabelecer nos próximos dias, uns 3 dias, em que você reserva um tempo a mais de oração. Por que não separar os próximos 3 dias para fazer uma oração de meia hora? Reserve na sua agenda. Vou reservar 3 dias para falar com o Senhor, para estar mais perto de Jesus. Reserve 3 dias para ter um tempo a mais do tempo devocional que você já faz. É um tempo de fazer algo especial para o Senhor. De dizer, eu vou separar 3 dias, que vão ser 3 dias de mais 30 minutos, em que eu quero conversar com o Senhor. Eu quero ir para águas mais profundas. Eu quero que o Senhor me revele a sua glória. Peça a Deus isso, porque muitas vezes nós pedimos pelas coisas da rotina, mas a mensagem de hoje é mergulhe no profundo, e a palavra-chave de hoje é profundidade. Então, Pedro e os seus companheiros estavam acostumados a seguir aquela rotina de pesca, mas o Senhor, nesse dia, quis fazer algo extraordinário, quis fazer algo novo, quis impressioná-los, quis revelar a glória dele. E Deus quer revelar a glória dele especificamente para você. Ele quer mostrar coisas que ele tem reservados para você. Então, separe esses 3 dias e diga, eu vou separar esse tempo para louvar ao Senhor no particular. Sou eu e o Senhor, porque eu quero mais do Senhor. Eu quero entrar nas águas profundas do Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre os seus planos, os seus projetos, que o Senhor abra a minha mente, o meu coração, a vista para que eu consiga perceber coisas espirituais. Lá em Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e eu te responderei e eu te mostrarei coisas extraordinárias, coisas que você não sabe. Então, faça esse tempo de dedicação ao Senhor, para que Ele possa revelar a você, mostrar a você coisas novas e profundas que Ele reservou especialmente para você na sua comunhão com Ele. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 75. Então, o Salmo 75 nos diz assim: nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças.
anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Diga aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus que julga com justiça. Deus, ele é justo e, como diz aqui no último verso, ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Receba essa mensagem, receba essa palavra com a certeza de que os que obedecem a Deus crescem. Faça esse propósito de oração. Reserve 3 dias com mais 30 minutos, 3 dias de 30 minutos para falar a Deus. Deus se revelará a você e mostrará coisas novas que Ele reservou para você. Agora eu faço um convite aqui na tela, eu coloco a oração de confissão para que você que ainda não recebeu a Jesus possa fazer isso agora. O que você está esperando? Você às vezes participa de cultos, já ouviu falar a respeito de Deus e de Jesus, já ouviu falar a respeito da ação do Espírito Santo, tem parentes que são cristãos, mas você ainda não entregou a sua vida para Deus. O que você está esperando? Deus é o dono de todo o poder, de toda a justiça e da pesca maravilhosa. A mensagem que nós lemos hoje fala a respeito de uma pesca extraordinária que Deus mostrou para o Pedro e os seus companheiros e que ele tem reservado para todos os que buscam a ele. E ele quer fazer o mesmo com você. Ele quer que você seja filho, que você seja filha dele. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo, entregue a sua vida para Ele, procure um lugar. Às vezes, você até já vai em igreja. Tem muitas pessoas que frequentam, participam dos cultos, gostam de estar ali, mas dizem: eu ainda quero ficar com o meu cigarro, eu ainda quero ficar com a minha bebida, eu ainda quero ficar com a amante, com o amante, eu estou saindo com uma pessoa e eu não posso ainda aceitar a Jesus. Largue todas essas coisas. Jesus, ele deu a vida para que você pudesse receber o acesso livre a Deus. Ele recusou a própria glória dele de estar no céu para vir a esse mundo para que você fosse salvo, para que você fosse salva. Então, abandone todas essas coisas. Pense, Jesus desceu da sua glória para dar vida, para que você tivesse o caminho aberto para chegar até Deus. Então, pense e venha para Jesus.
Largue as coisas erradas, largue o pecado. Talvez você diga, mas eu não tenho força. Mas é o Espírito Santo que vai dar força, que vai dar graça, que vai dar condições para que você consiga resistir e vencer todo o mal. Tenha confiança em Deus. Nós lemos hoje que Deus quer levar você para águas profundas. Águas também simbolizam a presença do Espírito Santo. Ele quer levar você para um mergulho no novo, no espiritual. Ele tem esse poder e ele quer e está fazendo esse convite a você. Então, abra o seu coração, creia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Jesus está vivo e que o sangue dele purifica de todo o pecado. E entregue-se para Deus agora. Faça essa oração comigo, essa oração aqui que está aqui na tela. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser o seu único Senhor. A partir de hoje, ele vai guiar a sua vida e como seu único Salvador, aquele que salva, ele vai arrancar você das escuridão e das trevas do pecado. Ele é aquele que te salva, como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você vai receber o perdão dos pecados agora e receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que guia até o céu e que ajuda você a vencer o mal. E, por último, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro que tem o registro de nascimento no céu. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela tem o seu registro no cartório, quando você aceita Jesus, você tem o seu nome registrado no céu. Você agora é filho, você agora é filha de Deus. Procure uma igreja, uma comunidade de fé, um lugar em que se prega que somente Jesus é o Salvador e Senhor, e participe dos estudos da Bíblia. É estudando a Bíblia que você conhece Deus, ele se revela pela sua palavra. É pela palavra que você conhece ele. Eu nunca li a Bíblia. Como que eu faço? Comece a ler o Novo Testamento. A Bíblia tem 2 testamentos. Abra as primeiras páginas e você vai ver que a Bíblia se divide no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala a respeito da criação, da formação de um povo de Israel, por meio do qual Deus traria Jesus para trazer a salvação. É mais difícil de você ler, é mais difícil de você entender, então comece lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o livro de Mateus. Você vai ter 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos. O menor evangelho é o de Marcos. Então você pode começar a ler o segundo evangelho, que é o livro de Marcos. Ele tem 16 capítulos. Você vai conseguir ler de maneira breve todas as coisas que Jesus realizou, os milagres que ele fez, e você vai entender mais a respeito de quem Jesus é. E Jesus é Deus. Quando você lê as coisas sobre Jesus, você vê quem é Deus. Então comece dessa forma e participe dos estudos da Bíblia para que você vá mergulhando em águas mais profundas e conhecendo mais a respeito de quem é Deus. Eu faço um convite também, se você nunca leu o livro de Provérbios. Aqui no canal, todos os dias, nós fazemos a leitura de um capítulo de Provérbios. Então, você pode ler Provérbios, que é um livro de sabedoria, onde nós fazemos a exposição da Bíblia, a exposição do livro de Provérbios, que é um livro que traz ensinamentos sobre como conduzir e sobre como guiar a vida para estar mais perto
de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela salvação da nossa alma, porque o Senhor veio e se entregou na cruz para que pudéssemos hoje ter o acesso livre ao Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos fez teus filhos, porque o Senhor nos trouxe esse caminho de salvação. Te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu para que possamos ser convencidos a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e te agradecemos porque, como o Senhor falou hoje no Salmo 75, o Senhor é um Deus que é justo e que faz com que todos os adversários venham beber do seu próprio mal até a última gota. Então, seja quem for aquele ou aquela que está armando ciladas e flechas e arcos contra os teus filhos e as tuas filhas, o Senhor já viu essa pessoa. E o Senhor disse no Salmo 75 que a quem faz arma, articula o mal, vai beber até a última gota da taça da sua injustiça, porque o Senhor é Deus que faz justiça. Então essa palavra revela que o Senhor está guardando esse teu filho e essa tua filha de toda a calúnia, de toda a mentira, de toda a difamação, de toda a injúria e de toda a palavra mentirosa que está sendo lançada pelas costas, porque o Senhor está no céu olhando e vendo exatamente onde o inimigo se encontra, e o Senhor já sabe e já preparou o dia em que essa pessoa vai colher e receber o próprio mal. Eu peço agora que o Senhor venha visitar todas as pessoas que estão orando nesse momento e que estão buscando ao Senhor e pedindo algo novo, especial e extraordinário, pedindo agora: Senhor, visita o meu filho e arranca ele do vício, que o Senhor agora arranque esse filho, essa filha desse vício e traga para o centro da tua vontade. Que o Senhor agora visite os que estão hospitalizados e que precisam de uma cura para que o teu nome seja glorificado. E que o Senhor liberte aqueles que estão em prisões para que eles saiam livres e completamente santificados, guiados para seguir uma nova vida em Cristo. E que o Senhor venha trazer portas abertas para aqueles que estão pedindo uma transição, uma mudança na carreira, que estão insatisfeitos, descontentes com o lugar em que estão trabalhando. Que o Senhor agora mostre um novo caminho, um novo horizonte, que o Senhor apresente uma pessoa no caminho desse teu filho e dessa tua filha para que consiga encontrar uma resposta com relação à vida profissional, com relação à carreira, e aqueles que têm os seus negócios, que o Senhor venha derramar uma nova ideia, que o Senhor venha derramar um novo conhecimento a respeito de como fazer para que esse negócio possa alavancar. Eu peço que o Senhor venha abençoar o teu povo e que o Senhor venha trazer um dia maravilhoso com bênçãos espirituais e com bênçãos financeiras, familiares e também acadêmicas para aqueles que estão estudando, que estão na universidade, que estão na faculdade, que estão, quem sabe, fazendo o seu trabalho de conclusão de curso e pensando como que eu vou fazer isso. Que o Senhor venha trazer a ideia e que esse trabalho possa ser útil para mudanças de processos e transformação para a glória do teu nome. Eu peço que tudo seja consagrado ao Senhor, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou o Filho para nos trazer vida. Dê glória ao Filho, porque Ele deu a própria vida por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos socorre, nos ajuda e nos orienta e guia em todo o tempo. Amém.